Olá, eu me chamo Suzana e eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E esse é mais um vídeo do Grupo Techuvá, o nosso grupo no WhatsApp de leitura e meditação das Escrituras. E se você quiser fazer parte também, o link vai estar na descrição do vídeo, ok? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 13 do Evangelho de João. Mas antes eu quero orar com você, amém? Papai, muito obrigada por esse momento maravilhoso de leitura da Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor me possibilita acesso até as Escrituras, até a Tua vontade, o Teu querer através das Tuas palavras nessa Bíblia. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor fale comigo através da Tua Palavra e que isso fique guardado no meu coração, não somente comigo, mas cada pessoa que lê a Tua Palavra, que vai ver esse vídeo, que acessa de alguma forma a Tua vontade, o Teu querer através dos vídeos e da leitura da Tua Palavra. Que seja um tempo de transformação, de edificação, de conhecimento, de relacionamento contigo através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. O 13, ele inicia falando que Jesus e os seus discípulos, eles se reuniram em um cenáculo para celebrar a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus. E a Bíblia, ela dá alguns detalhes ali desse jantar no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas também. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse jantar é que ele não é igual a muitas imagens que a gente costuma ver por aí. As mesas desse período, do período de Jesus, né? Elas eram mesas baixas. As pessoas, elas ficavam quase que deitadas, elas ficavam reclinadas à mesa, com o cotovelo apoiado, e elas comiam com a outra mão os alimentos, né? Então é um pouco diferente daquilo que a gente vê. E tem um versículo que começa me chamando a atenção já, o terceiro versículo chama a atenção porque ele fala assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus, ele conhecia o propósito da sua vida. Jesus, ele sabia que estava na terra para servir o Pai, né? Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia, ele conhecia a sua própria identidade, a sua própria autoridade que estava sobre ele, né? E o versículo 4, ele continua falando assim: então ele levantou-se da mesa, tirou a capa, a túnica, né? Algumas versões vão dizer túnica, e colocou uma toalha em volta da cintura. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Ou seja, né, ele trocou a sua capa, a sua túnica de mestre, a sua identificação de posição de mestre ali por uma toalha de servo. Ele se ajoelhou e ele começou a limpar a sujeira dos pés dos discípulos. E só para a gente entender o contexto aqui, era costume as pessoas estarem com os pés limpos para comer, né? As pessoas nos tempos de Jesus aqui, elas caminhavam em estradas empoeiradas e elas usavam sandálias, então os pés ficavam sempre muito sujos, né? Então era costume ter no ambiente bacia, água para lavar os pés. Mas ela era uma tarefa do escravo, do trabalho, era um trabalho de servo mesmo, né? E o ato de uma pessoa lavar os pés era uma tarefa considerada muito humilde, tão humilde que era realizada pelo escravo, pelo servo mais humilde de todos que tivesse no ambiente, na casa. Jesus aqui no capítulo 13, um pouco antes de participar da sua ceia com os discípulos, antes da sua crucificação, ele toma para si a toalha, pega essa bacia, enche de água, toma para si essa posição de servo e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou o pé de Filipe, por exemplo, que duvidou do seu poder quando ele disse que ia alimentar aquela multidão. Ele lavou os pés de Pedro, que ele sabia que logo em seguida ia negar ele 3 vezes. Ele lavou os pés até mesmo de Judas Iscariotes, que já estava ali, o texto diz que já estava induzido por Satanás para traí-lo, né? Jesus, ele não excluiu nenhum dos seus discípulos. E com essa atitude, Jesus, ele estava ensinando os discípulos um dos ensinos mais importantes que ele passou durante todo o ministério na terra. Em outros momentos dos evangelhos, a gente vê os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. A gente vê, por exemplo, em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33, eles conversando ali, dizendo: e chegaram em Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes:
o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Com esse ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos, ele mostra a todos eles e a todos nós também que os princípios do reino são completamente opostos, completamente contrários aos princípios dessa terra, aos princípios daquilo que nós vivemos aqui, né? Aqui, maior é aquele que é servido, maior é aquele que recebe, né, do que aquele que serve. Mas no reino de Deus é o contrário. Aqui na terra, maior é aquele que tem os pés lavados, né? Maior é aquele que recebe, que é servido, e não o que está lavando os pés. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, maior é aquele que está servindo o seu próximo. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse para eles, né? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E fazem bem, porque de fato eu sou Senhor e Mestre de vocês, né? E se eu, que sou Senhor e Mestre, lavei os pés de cada um de vocês, vocês como discípulos devem fazer o mesmo. Então, era um costume no Oriente Médio, o mais humilde empregado ou escravo, né, fazer isso, lavar os pés dos seus convidados. Jesus lava os pés dos discípulos como uma prova de amor ali, né? Porque amor não é sentimento, amor é decisão, a decisão de transformar tudo ao redor, de transformar o ambiente, de trazer vida ao ambiente, de mostrar a humildade daquilo, né? E a ação de Jesus exemplificou a sua humildade. O servo não é maior do que o seu Senhor, ele mostra ali. E quando Jesus se coloca nessa posição de menor de todos, ele está nos ensinando que maior no reino é aquele que serve, assim como o próprio Cristo, né? O servo sofredor, que é conhecido em Isaías 53, aquele que entregou sua vida por completo para servir ao Pai, servir a nós, né? Jesus, ele se entregou por completo, por amor a cada um, para servir ao Pai, servir a nós, mesmo sendo Senhor e Mestre, ele se humilhou, ele se abaixou, ele lavou os pés de todos. Então Jesus, ele conclui ali o ensinamento dele dizendo que nenhum é maior que o seu Senhor, como nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Então agora, ele fala assim, né? Agora vocês sabem, sirvam uns aos outros. Jesus, ele diz que são felizes aqueles que praticam essas coisas. Ou seja, o dever do cristão é servir o próximo, né? Jesus, ele mostra que maior no reino é aquele que entende essas coisas, que vive isso. Esse ensinamento passa a ser um princípio na vida dessa pessoa, e essa pessoa passa a servir seus irmãos. Não para ser grande, mas porque já está cheio do Espírito Santo de Deus dentro dela, e com isso ele já se posicionou no reino, com isso ele já entendeu o reino, né? Ama o próximo, não com sentimento, mas com ações. E isso é que faz a diferença no reino, faz a diferença na vida da pessoa. Não é querer uma posição, querer mandar em pessoas, mas é entender o seu papel no reino de Deus. Aqui, depois de todo esse ensinamento do capítulo 13 aqui, né, dessa parte de Jesus ensinando os discípulos, ele diz no versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, ele é o nosso modelo, nós seguimos a Jesus. Jesus lava primeiro, nós lavamos em seguida. Ele demonstra e nós seguimos. E se você ainda não fez, agora é a sua vez. Atravesse o cenáculo, pegue a sua bacia, pegue a toalha e a sequência você já sabe. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê de novo. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida.